Olá, meus amigos, eu sou o Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo livro surgiu em 1864, coordenado por Kardec, com as máximas que Jesus nos deu na época e que hoje nós estamos, assim, comentando mais a miúde, por isso que se chama Conforme Enfoque Espírita. Bem dizer, é o Consolador prometido, né? Traduzir para o momento o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Então a nossa filosofia, bem dizer, é uma filosofia universal, que comenta a prece. O que é a prece? O que é a oração? Diz Kardec que a forma de orar não é nada. O pensamento é tudo. Pensamento. O pensamento é a essência da evolução espiritual de cada um, o qual carrega todos os valores de uma alma em trânsito. E assim ele nos esclarece que nós podemos orar conforme as nossas convicções. A forma que mais nos toca. Sendo assim, os espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece. E a coletânea de prece que ele nos sugere é para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, que não pratica dogma, né? Com o objetivo de ajudar certas pessoas que têm dificuldades de se expressar suas ideias no momento de elevar seus pensamentos às suas divindades. É que cada pessoa tem uma fé em Nossa Senhora da Conceição, uma fé em Nossa Senhora da Aparecida, uma fé em São Sebastião, e assim eles recomendam não considerar essa coletânea contida no Evangelho como um formulário absoluto. Apenas instruções, ideias que pode compor em nossos pedidos. Então a filosofia espírita reconhece como boa todas as preces dos outros cultos religiosos, quando são ditadas com fé, com devoção, com respeito. Mas aquelas feitas mecanicamente pelos lábios, sem sentimentos, geralmente não atinge certos objetivos, né? Mas Deus, inteligência primeira, causa de todas as coisas, sabe de antemão, conhece as nossas necessidades, antes de nós implorarmos a Ele. E assim vamos encontrar na coletânea de preces uma referência de São Mateus, capítulo 18, versículo 20, o qual deixou registrado da fala de Jesus. Em qualquer lugar que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei no meio delas. Então, aqui, nesse momento, nós temos a prece inicial da nossa reunião, rogando a Deus, aos nossos mentores que nos assistem. Um sinal de respeito, né? Para aqueles que estão ao nosso lado. Como também uma prece de agradecimento em forma, né? Em forma de respeito àqueles que nos vieram nos ajudar. E ao mesmo tempo, elevando o nosso pensamento, que é a nossa arma principal, uma vibração com o objetivo de levar os nossos pensamentos, levar ao nosso próximo as boas energias contidas em nossa reunião, uma assistência espiritual àqueles necessitados, o qual nós colocamos todo o sentimento. Então, orar a Deus
é pensar nele, é aproximar-se dele e do mundo espiritual. E pela prece, nós podemos propor três coisas. Nós podemos louvar, significa agradecer a Deus pelas suas dádivas e reconhecer a sua grandeza perante a si e toda a natureza. O segundo que nós fazemos é o pedir. É uma forma de se aproximar da nossa divindade, entrar em comunhão, para que possamos realizar a nossa vontade, ou a vontade de quem a nossa divindade acha que a gente merece ser realizada. Agradecer, terceiro item, é reconhecer que somos criaturas, que Deus nos deu os melhores dons, a vida principalmente, a inteligência como Filho de Deus. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, número 660, que pode nos dar uma reflexão. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança fica mais forte contra as tentações. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Que toda vez que nós fazemos uma prece, nós somos observados pela espiritualidade. E um pedido de socorro, através da prece, jamais é recusado, quando é feito com fervor e sinceridade. Bem, o essencial é não orar muito, mas orar bem. As pessoas que creem que o mérito está na extensão das palavras ou da prece estão equivocadas. A oração é sentir com todo ardor aquilo que pedimos em forma de prece. Mas como sentir a oração dominical, que é o Pai Nosso, na sua mais profunda expressão, conhecida como oração do Senhor? Por que oração do Senhor? Foi o discípulo Pedro que pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar. Porque Jesus também rezava. Ele fazia prece no Monte das Oliveiras. E as pessoas que frequentam as casas espíritas vão notar que não é comum presenciarmos durante os nossos trabalhos de abertura ou de encerramento fazer a oração do Senhor, o Pai Nosso. Pois, ao fazer a prece, a oração dominical, cada qual sente conforme a sua maneira. E, como já foi dito, muitos fazem de uma maneira até mecânica, sem pensar. Decorou. Apenas balbuceia e, por vezes, nem sente o que está falando, nem sente o que está pedindo. E Kardec, na sua sabedoria e inteligência, nos deu a possibilidade de entender o porquê, explicando, até com a ajuda dos espíritos, a respeito da prece. Respeitando o que Kardec diz: orai, cada um, conforme as suas convicções, ou seja, conforme a sua fé, seu entendimento. Aquela maneira de mais tocar o coração, de mais movimentar o nosso sentimento. A intenção, um bom pensamento, vale mais do que numerosas estranhas palavras nos nossos sentimentos. Por quê? A arma mais poderosa, mais rápida que nós temos como ser humano é a força do pensamento. E um bom pensamento pode derrubar muitas barreiras, mas muitas mesmo. Pode modificar muitas coisas em nossas vidas, nas nossas tramas espirituais. E Kardec comenta, bem como os espíritos da verdade, nos dando ao entender que orando de uma forma mecânica, o pensamento fica neutro. Orando para si mesmo.
Hoje a doutrina consoladora nos dá um entendimento mais próximo da realidade, do que Jesus não pôde detalhar aos povos da época. Eles não tinham ainda um preparo para entender em sua generalidade tudo que Jesus dizia. Mas Jesus sabia que estava plantando uma semente em época certa, sabia que os frutos não seriam imediatos, mas colhidos em futuras gerações, como hoje, por exemplo. Será que existe na expressão da palavra a pessoa ateu ou ateia? Não, mas se ele tiver um bom coração, já não podemos considerá-lo um ateu, mas um elemento do bem. E isso agrada a Deus. Já é uma pessoa que vive sob efeito de prece, fazer o bem. Mas acreditamos mesmo que cada um tem seu pensamento íntimo e uma existência de um ser superior a superar. Pois sentimos que existe essa força maior e dificilmente louvamos, agradecemos. O fato que nós só pedimos as nossas divindades. E nessa carga de necessidade, por vezes em desespero, oramos. Oramos tropeçando, sem saber o que está fazendo. Mas quando acabamos de orar, não raro lembramos, puxa, esqueci de pedir tal coisa. E acha que o pedido ficou incompleto. O que o Espírito diz nesse caso? Existem pessoas que têm dificuldade mesmo para expressar suas ideias. E por isso recomendamos consultar a coletânea de prece que existe nesse capítulo 28, após a oração dominical. Essa coletânea de preces, a quem interessar, tem finalidades diferentes, seja conforme as circunstâncias, né? Prece para si mesmo, preces gerais, prece pelos vivos, pelos mortos, preces especiais para doentes, obsidiados, enfim. Convidamos a todos, se tiverem vontade em aprender um pouco mais, leia esse segundo Espiritismo, capítulo 28. Mas a oração dominical, a prece, ou oração do Senhor, pedida por Pedro, que está em Lucas, capítulo 11, versículo 1, Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, é uma obra-prima da perfeição, que pode substituir todas as outras preces, desde que sentida na sua mais profunda expressão. Resume todo o seu conteúdo, sob as mais restrita forma, todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo. E encerra uma profissão de fé. É um ato de adoração, submissão, um pedido das coisas necessárias à vida. Ela é breve, ela é curta, mas tem um profundo conteúdo. A prece do Pai Nosso, ela está dividida em 7 petições. Vamos à primeira petição? Pai nosso que estás nos céus, que santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus, plural. Para os seres pensantes, que céus são esses? Hein? A ciência nos informa que nós estamos mergulhados num turbilhão de muitas outras galáxias, consequentemente planetas. Jesus disse: na casa do Pai há muitas moradas. E o universo é a casa do Pai. Ele é o Criador de tudo e de todos. Assim, através da prece, louvamos a harmonia do universo, testemunho da sabedoria, uma prudência que suplanta todas as nossas faculdades, toda a nossa inteligência.
porque vemos a prova de uma solicitude paternal. Pai nosso que estás nos céus. E cego é aquele que não quer ver. Orgulhoso é aquele que não reconhece nem glorifica tamanha sabedoria. Vamos à segunda petição. Que venha a nós o vosso reino. Venha nos dar lucidez, força para entender essa sublime escola do universo sideral com suas leis naturais, esse lugar tão complexo. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais tolerante, paciente, humilde, honesto, indulgente, prudente, sem orgulho. E podemos nos aprofundar muito mais, estudando o livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, com o desdobramento das leis que são naturais para esse orbe de vida. Quando pronunciamos, venha ao vosso reino, o que sentimos? Qual a impressão que temos? Será que evocamos na sua mais profunda expressão? Esse reino, essa escola, tem suas regras e por aqui deveriam reinar a paz, a justiça, a brandura, o amor, a fraternidade, os princípios de amar o próximo e a si mesmo. Porque nas leis naturais não há uma só violação ou infração que não tenha consequências fatais. É a lei do retorno. Até os animais, que a natureza lhes traça aos limites naturais, têm suas consequências ao infringi-las. Dia virá que, segundo a sua promessa, todos praticarão suas leis, todos reconhecerão pelo soberano Senhor de todas as coisas e herdarão a terra, os brandos e os pacíficos. É isso que nós estamos pedindo. Mestre, traga ao vosso reino a nós a paz, a harmonia, a sabedoria. Seria bom entendermos que as leis de Deus, ou naturais, não nos cobram nada, mas executa em nossas possíveis falhas. É a lei de causa e efeito. O que se planta é o que se colhe. Vamos à terceira petição. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos relembrar? Se teu filho pede um pedaço de pão, você lhe dará uma pedra? Se teu filho pede um peixe, você lhe dará uma serpente? Vós que, sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais Deus que está no céu também o fará o mesmo. Bom, se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para o superior, quanto maior é a criatura em relação ao seu Criador. Resignadamente a observar e viver as leis de Deus, e se submeter sem murmurar os decretos divinos, compreendê-los, que Deus nosso Criador está nos dando o melhor possível para que possamos evoluir espiritualmente. Seja feita a vossa vontade. Porque nós temos o nosso tempo. Nós queremos que seja tudo no nosso tempo, mas o tempo pertence a Deus. E Ele sabe o que nós merecemos. Nosso Criador nunca nos dará um fardo mais pesado do que possamos carregar. Vamos à quarta petição. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Bem, nem só de pão vive o homem. Nós temos alimento material e alimento espiritual, não é verdade? Mas o que Jesus nos ensina é pedir na realidade. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para que o desenvolvimento do nosso espírito possa andar. Vejamos por instinto, o animal encontra seu alimento, mas o homem, esse ser inteligente, deve à sua própria atividade, aos recursos da sua inteligência.
Na Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Tirarás seu alimento da terra com o suor da sua fronte, e com isto fizeste do trabalho uma obrigação. É a lei do trabalho. Isso é o fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios para se prover a necessidade e bem-estar da matéria. Uns através do trabalho manual, outro através do trabalho intelectual, outro através do trabalho artístico, enfim, cada qual na sua missão, cada qual naquilo que ele veio para fazer. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem sobre a terra, dai-nos coragem, a força, e força para cumprir. Dai-nos também a prudência, a previdência, a moderação, a fim que possamos colher frutos. Quer dizer também que pedimos que nos preserve-nos de conceber de ter a inveja contra aqueles que possuem mais do que nós, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo quando nos falta o necessário. Não vamos ter inveja. É a lei do buscai e acharei. Vamos à quinta petição. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos devem. Perdoa nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos ofenderam. A missão da caridade não consiste somente em assistir os semelhantes nas suas necessidades materiais, mas consiste na harmonia do relacionamento, na harmonia social, no trabalho moral do perdão das ofensas, na indulgência, na humildade, na honestidade que poderemos faltar com os nossos companheiros de jornada. As aflições que os maus nos fazem suportar, sabemos, Senhor, fazem parte da vida terrestre. Dai-nos força para aceitá-las sem murmurar. Dai-nos força para perdoar. Que possamos saber bem dizer as contusões das mãos que nos ferem, porque elas fortalecem a nossa jornada. Paulo assim proferiu: todo bem que eu quero fazer eu não faço, mas todo mal que eu não quero eu faço. Nós estamos nesse estágio. Uma outra máxima que deveremos prestar muita atenção é quanto ao perdão. Quando Jesus estava a pregar, ele disse ao povo que seguia: quando fordes dar algo à sua divindade e tiveres alguma pendência com alguém, antes vá e resolva. Resolva suas pendências e posteriormente venha, dê sua oferta. Eis aí, nós rezamos Pai Nosso e não refletimos o que falamos a Deus. E cometemos e continuamos a cometer tantas faltas. A lei de Deus é a lei do amor, cuja essência é a caridade em movimento em todos os sentidos. Toda vez que não perdoamos, estamos infringindo a lei maior, a lei do amor, a lei da justiça. É por isso que devemos entender e pedir de coração: dai-nos força, meu Deus, para sufocar a minha alma, todo ressentimento, todo ódio, todo rancor. Fazei com que a morte não me surpreenda, não nos surpreenda no desejo de vingança de coração. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte da nossa prova terrestre. Sexta petição: não nos abandoneis em tentação, livra-nos do mal. Mas que mal é esse? A Terra é considerada um campo de provas para toda a humanidade, um lugar de muitas aflições, muitas dores mesmo.
Mas é um recanto no espaço, é uma escola, para que possamos aprender a distinguir entre o mal e o bem. É um belo planeta, mas é um plano que nos oferece ilusões, fantasias, tentações materiais, espirituais, que não poderia ser de outro jeito. Tanto que em as nossas orações nós temos que reunir forças para conjugar com o nosso Criador para pedir muita proteção. Dai-nos, Senhor, força para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando maus pensamentos. Sabemos, Mestre, que cada imperfeição é uma porta aberta para uma má influência. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspira-nos pela voz do nosso anjo de guarda, os bons espíritos, a vontade de corrigir nossas imperfeições. Vamos à 7ª petição, dando a compreender: seja feita segundo a sua vontade. Nesse caso, essa petição é que deveremos compreender o tempo de Deus e o tempo nosso, e sabermos ser resilientes, resignados com tudo que Deus nos dá, tanto na saúde, quanto na doença, quanto nos nossos relacionamentos. Cada um está no seu devido lugar, onde deve compreender e aprender as lições da prece do Senhor, o Pai Nosso. Minha gratidão a todos. Deus queira que aqueles que verem essa pequena preleções compartilhem, se acharem que esse conteúdo é proveitoso para quem menos entende da oração dominical. Meu muito obrigado.